Boa tarde a todos, bem-vindos a esta sessão sobre estratégias de desenvolvimento no pós-pandemia. Hoje, esta já é a quarta edição de um evento online Lispolis, que tem como objetivo levar o conhecimento ao maior número de empresas e por isso é assim aberto a todas as empresas que queiram participar e não exclusivas às empresas Lispolis. E na sessão de hoje será sobre então estratégias de desenvolvimento, teremos uma perspectiva inicial mais macro e depois um caso de aplicabilidade destas estratégias mais específico. Portanto, nas edições passadas desta iniciativa, o Lispoli já teve algumas referências às medidas de apoio às empresas a nível de financiamento, a nível de contabilidade. Também tivemos uma sessão especificamente sobre novas oportunidades digitais que surgiram no âmbito desta pandemia. Portanto, sempre temas muito ligados ao que está a acontecer agora, ao momento em que vivemos. E nesta sessão, então, não é exceção. Vamos ter aqui a Inodev, especificamente o João Caldeira Cabral, que é o Managing Partner desta empresa, que está instalada no Lispolis, e que nos irá apresentar num primeiro momento um contexto assim mais macroeconómico, que nos permite compreender o que é que se passa à nossa volta e a fase que estamos a atravessar, e depois também uma previsão de alguns cenários de futuro. E depois, num segundo momento, teremos então o caso prático, como já falei, será com a NRH Cafetaria, portanto, do edifício 1 do Lispolis, do Polo Tecnológico de Lisboa. E vamos então focar neste setor que é a restauração, que é bastante afetado nesta pandemia que estamos a viver e que terá, com certeza, de adaptar a sua estrutura às novas condições que se avizinham. Falando um pouco da Inodev, é uma empresa que nasceu em 2011, tem como objetivo ajudar as empresas e os diferentes projetos, sejam de diferentes setores, atividade, dimensões ou com experiência também diversificada, ajudá-los assim a disputar e a gerir a inovação dentro das suas próprias organizações, maximizando o seu desempenho. Tem presença em Portugal, tem inclusivamente um escritório no Lispolis e também na Polónia, em Angola e em Moçambique. A Inodev tem feito um grande trabalho de divulgação das estratégias de desenvolvimento para as empresas nesta fase, através de vários webinars que tem realizado, com também diferentes parceiros. Já realizaram um sobre a adaptação do plano financeiro à crise, também um sobre a revitalização das atividades da empresa e agora este aqui conosco, especificamente para o pós-pandemia. Portanto, ao longo da sessão, eu vou pedir que mantenham as câmaras desligadas e os microfones também desligados, para focarmos assim nos oradores e podermos dar-lhes então alguma visibilidade e não haver perturbações durante a sessão. Se tiverem alguma questão, peço que coloquem no chat, que permite a funcionalidade de colocar para todos os participantes ou diretamente para o orador ou para mim, que serei a moderadora na parte de perguntas e respostas, e pedir-vos então a todos, agradecer-vos a presença e pedir-vos que colaborem connosco e que possam fazer as suas intervenções no final, para que possamos todos aprender uns com os outros. Portanto, muito obrigada e passava agora a palavra ao João. Muito obrigado a todos. Tal como a Cíntia penso que está a fazer eco. Eu vou desligar o meu microfone e talvez fique então melhor. Portanto, o meu nome é João Cabral e eu sou partner e CEO da Inodev. E o meu objetivo aqui hoje, além daquilo que a Cíntia disse, é sobretudo dar um framework de como é que as empresas, uma metodologia de como é que as empresas podem atacar este problema do Covid de uma forma sistemática. E a ideia foi tentar ver numa empresa que esteja afetada pelo problema como é que nós os podíamos ajudar de uma forma mais sistemática e, portanto, aqui o Nuno ofereceu-se voluntariamente para ser a cobaia do processo, que nós desde já agradecemos. Bom, então eu tinha aqui assim uma apresentação para partilhar e eu vou fazê-lo aqui. Vamos ver. O que é que nós vamos ver? Primeiro, a previsão do impacto da pandemia, depois os cenários estratégicos, a metodologia de layout, de rollout e depois a seguir o caso prático. Vocês reparem o seguinte, a maior parte das pessoas tem uma ideia mais ou menos dispersa do que é o processo da pandemia. E vamos tentar aqui assim introduzir aqui alguns dados mais concretos. Primeira coisa, o que é isto da pandemia? Em termos de saúde,
O que nós temos para já, aos dados de hoje, era 25 mil infectados, 989 óbitos, 1.500 recuperados e o número reportivo RT 0,7. Isto é muito interessante, este número reportivo, porque basicamente diz quantas pessoas é que uma pessoa infecta. Quando este número é abaixo de 1, há uma diminuição da curva. Quando este número é acima de 1, ele acelera. Nós, quando começámos a nossa crise, tínhamos este número reportivo em 5. Só para vocês terem aqui assim uma ideia. Neste momento já é 0,7, ou seja, claramente as nossas medidas tiveram algum impacto, mas, enfim, ainda está a 0,7, ou seja, se agora com a abertura isto voltar a subir acima de 1, há aqui o perigo real de nós termos que voltar outra vez a ter um clima quer dizer, ou seja, voltar a estar outra vez em confinamento. Eu acho que no futuro o que se vai passar é que os governos vão monitorar este processo e, portanto, o que vai acontecer é, assim que subir acima de 1, vão tomar algumas medidas e depois isto baixa e voltam a abrir e vai acontecendo assim até haver efetivamente uma vacina. Ainda hoje viu também uma apresentação do Bill Gates em que diz que não vai haver vacinas em quantidade com menos de 18 meses. Portanto, o novo normal vai ser a monitorização deste rácio e depois a seguir vai abrir e fechar para manter este nível relativamente baixo, de forma a também nunca ultrapassarmos a capacidade do sistema de saúde. Em termos da economia, neste momento o impacto estimado é 8%, com mais 6,5% por cada mês que isto estiver parado. O desemprego é suposto subir mais 10% e o nível de falências 5%, sendo que o normal é 1 ou 2% ao ano. Está aqui assim quase triplicar o número de falências. Enfim, neste cenário que é, enfim, ainda relativamente contido. Depois, quem é que são os setores que efetivamente ganharam e perderam com o processo? Então, realmente o mais prejudicado, temos aqui assim a área do turismo e lazer. O turismo e lazer tem sido muito danificado e sobretudo por causa de uma coisa que é, mesmo depois de ser levantada nos processos, mesmo as viagens, vai demorar anos a haver uma cultura de viagens e de férias como havia no passado. Portanto, independentemente de ser Portugal ou uma coisa qualquer, a pessoa sair de sua casa e meter-se numas férias com montes de pessoas, etc., vai demorar muitos anos até isto se estabelecer. E provavelmente dentro do próprio turismo vai haver turismos que são favorecidos e outros, aqueles turismos de massa, claramente desfavorecidos. A área da aviação marítima também, obviamente, tem um problema. A aviação é mesmo, tem perdas de tráfego de 80% e mais. Os automóveis também. A construção imobiliário, sim, embora haja uma recuperação potencialmente mais rápida, porque basicamente as pessoas pararam de comprar. No entanto, quando havia uma obra em funcionamento, ela agora, por isso, simplesmente não pode parar. Portanto, de alguma forma, a construção imobiliária tem uma maior inércia, o que quer dizer que continuam a rodar. Depois, a indústria, os serviços financeiros, a educação formal, física, também tem um problema grande, embora na questão da educação o que tem aparecido é muitos modelos híbridos entre formação à distância e formação meio à distância e meio presencial, e a educação tem encontrado aqui soluções alternativas interessantes para se posicionar. Depois a área do petróleo também, claro, e depois em termos de ganhos, a primeira, a agricultura. Uma coisa que é muito interessante é as cadeias de valor que existiam, no qual um cereal era importado de um continente, ia para outro continente para engordar e a carne era exportada ainda para outro continente. Essas cadeias de valor longuíssimas, claramente nós percebemos que não podemos estar vulneráveis a este tipo de processos, porque em qualquer altura basta uma das cadeias terminar ou haver um epicentro da doença outra vez e, portanto, a cadeia fica toda comprometida. Em termos do e-commerce, claramente há aqui assim ganhos grandes.
A Amazon já subiu 20 e não sei quantos por cento. E, portanto, o e-commerce tem sido uma coisa que explodiu. As tecnologias de informação, claramente, também com o teletrabalho, etc. A saúde e o bem-estar, nova preocupação muito importante. A alimentação e o retalho também, embora a tendência aqui foi os retalhistas que estavam mais preparados já tinham feito a sua desmaterialização da cadeia de retalho e conseguiram de alguma forma continuar a vender com algumas quebras, mas continuar a vender. E depois temos aqui os serviços médicos, em que toda a gente percebeu que os serviços médicos vão ser muito importantes, não só agora como no futuro, e é uma área que vai ter um crescimento potencialmente muito grande. Depois, em termos de cenários estratégicos, o que é que isto quer dizer? O que quer dizer, basicamente, é que há dois eixos estratégicos à volta do qual se posiciona o que é esta crise. A primeira é saber se ela é de curto prazo ou de longo prazo. E no qual o curto prazo ou longo prazo quer dizer se a crise vai se focar fundamentalmente em abril, março e depois há uma descongelação em maio e depois enfim, a economia começa a recuperar, ou se vai transformar numa coisa no qual há novas epidemias, poderá haver uma mudança dos vírus, poderá haver novas estirpes, e, portanto, este processo pode se transformar numa crise longa. E eu diria crise longa, qualquer crise que dure até ao final do ano. Outra questão importante é se é apenas uma recessão ou se transforma numa depressão. Uma recessão é, obviamente, há um abaixamento da economia, mas depois há uma recuperação, e se transforma numa depressão, o que vai acontecer é que a oferta e a procura encontram um equilíbrio abaixo do potencial de crescimento da economia. E, portanto, há um novo normal, como aconteceu em 1929, em que há uma parte grande da economia que fica pura e simplesmente fora do contexto económico, que cria problemas diferentes. Portanto, dois eixos, curto prazo, longo prazo, recessão, depressão. Ora bem, a questão portanto, o desafio que nós fazemos logo é, relativamente a cada um destes cenários, o que é que aconteceria em termos dos vírus, da medicina, da sociedade, dos Estados, das empresas, da economia e do mercado de ações. E, sendo que cada uma das organizações, por exemplo, no caso aqui assim da cafetaria, via-se por aqui assim os fatores que são específicos para esta indústria. E isto é que iria fazer um mapa de comparação nas várias coisas. Portanto, a nível dos vírus, na crise rápida, o que iria acontecer era, efetivamente, um surto que ficaria dominado agora e que depois se prolongaria no tempo a gestão, mas nunca mais haveria um surto. A crise longa prolongar-se-ia um nível de intensidade muito grande ou novos surtos. A nível do mega crash que estamos a falar em termos de curto prazo, mas com um regime de depressão, provavelmente o que aconteceria era que a vacina, etc., iria demorar ainda mais tempo e o sistema iria estar muito coartado provavelmente até ao final do ano, o que traria aqui consequências grandes, e a mudança do sistema seria basicamente longo prazo e depressão. E provavelmente na mudança de sistema isto poderia vir a instabilizar à séria o governo e a economia e essas coisas todas, no sentido de poder mesmo haver ou revoluções ou mudanças de regime, etc. Olhando para aqui, em termos das prioridades, portanto, no cenário da recuperação rápida, claramente o foco é no bem-estar, ou seja, nas pessoas, na equipa, o que é que vai acontecer, como é que elas se vão organizar, como é que eu vou proteger as minhas pessoas, como é que eu vou garantir que tenho um cash flow razoável, ou pelo menos não sofro tanto, mas garantir às pessoas um mínimo de estabilidade para elas também poderem sobreviver. Se a crise se transformar numa crise longa, o maior problema deixa de ser o foco no bem-estar, mas ser o foco na solvabilidade,
como é que eu, a médio e longo prazo, neste novo ambiente, vou conseguir sobreviver, porque as empresas podem ter 2 ou 3 ou 4 meses de reservas, mas não podem ter anos de reservas financeiras. E, portanto, as pessoas têm que, assim, ou seja, a prioridade numa crise longa passa a ser garantir a solvabilidade. Se houver o cenário do mega crash, o problema maior é haver uma ruptura nas relações entre os fornecedores e clientes, ou seja, muito importante não deixarmos garantir que eu tenho os fornecedores de forma a quando houver uma retoma eu sei a quem comprar e eles ficam vivos e que os clientes não perdem a relação connosco. E no caso de uma mudança de sistema, que é a longo prazo e de pressão, o problema maior é em termos de operacionalidade. O que implica várias prioridades diferentes em termos de inovação, ou seja, numa primeira recuperação rápida, a inovação poderá ser incremental, mas é sobretudo focada na comunicação. As pessoas rapidamente têm que comunicar melhor e de uma forma diferente. Os canais normais da pessoa ir ao ponto de venda, etc, etc, estão descontinuados e, portanto, há aqui uma série de coisas a fazer. O foco é na transformação digital e em novas formas de trabalhar. Se a crise for longa, o processo transforma-se. Além disto, tem a adaptar o modelo de negócio, ou seja, o modelo de negócio. Ninguém consegue aguentar aqueles meses todos, portanto, o modelo de negócio tem que ser mudado. O foco continua na transformação digital e, provavelmente, novos instrumentos financeiros. Em termos do mega crash, temos aí já tem que haver uma reinvenção do modelo de negócio, com inovação disruptiva e integração de sistemas com fornecedores e clientes e, por fim, se houver uma mudança de sistema, a pessoa tem que repensar completamente o seu volume de negócio. Em termos de estratégias de atuação, recuperação rápida, adequar a estratégia, que é explorar os programas comunitários, o que é que existe depois, etc., e adaptar as atuações às alterações do mercado. Se for uma crise longa, adaptar o business plan e o plano estratégico e recorrer a instrumentos financeiros que permitam estruturar a dívida atual para uma dívida de médio e longo prazo que permita dar tempo às empresas para recuperarem. Se for num mega crash, aí provavelmente tem que haver sinergias estratégicas com parcerias e alianças e analisar novos mercados, e na mudança do sistema terá que se pensar o ADN total do negócio. Terá que se reinventar um negócio a condições completamente diferentes. Eu só gostava de voltar aqui para trás e fazer a seguinte pergunta, que é: qual é o cenário que efetivamente neste momento tem mais probabilidade de se materializar? Eu acho que felizmente aquilo que tem vindo a acontecer no caso de Portugal tem tido uma boa reação. Ainda hoje estivemos a ver o RT está em 0,7. Houve ali uma fase em que ele teve baixo, mas depois voltou a subir, mas agora está bastante baixo. E provavelmente a ideia é que nós comecemos esta crise com isto relativamente controlado. E desde que a gente tenha um regime de infecção relativamente lento, o nosso sistema vai funcionando. Apesar de tudo, hoje em dia estamos mais equipados do que estávamos há um mês atrás. Há vários concursos de inovação e de produção, ou seja, a máquina produtiva portuguesa está-se a adaptar e, portanto, a questão da recuperação rápida parece aquilo que se está a materializar mais. Os fundos estão a curto prazo, as respostas têm sido a curto prazo, mesmo a nível da comunidade europeia, as reações, mesmo nos outros países no qual as coisas foram muito graves, tipo Itália e Espanha, estão neste momento a recuperar, e portanto parece ser aquilo que se materializa mais. Mas, no entanto, a crise que vem após o confinamento será uma crise complicada e, sobretudo, com os fundos, etc., a gente já sabe que, além destes fundos imediatos, os fundos estruturais, o que a gente está a falar de 2 trilhões de euros, vão eventualmente começar a ser distribuídos em abril do próximo ano. O que quer dizer que as pessoas têm que gerir muito bem a sua tesouraria e as coisas todas de forma a conseguir chegarem lá vivos. Ora bem, como é que uma empresa, na nossa opinião, qual é a sequência de ações que ela devia para, de alguma forma, se proteger? Primeiro é acionar as defesas, depois olhar para o que está a acontecer à volta para tentar detectar oportunidades, depois criar novos produtos muito rapidamente e entrar com grande determinação e rapidez
nos segmentos que entretanto se criaram, porque reparem, cada vez que se fecham segmentos também se abrem outros. O problema é que nós temos que detectar primeiro e depois temos uma grande plasticidade do negócio para o adaptar e para conseguir explorar as oportunidades e, sobretudo, mudar completamente a comunicação. O mundo e os canais onde nós comunicávamos no passado mudaram e mudaram para sempre, nunca mais vão ser efetivamente iguais. Olhando agora para este painel aqui assim, que tem a ver com acionar as defesas, o que é que nós preconizamos? A primeira coisa é garantir a segurança e a saúde da equipa. Aí depois cá o Nuno também vai falar um bocadinho da experiência dele e do que é que aconteceu na equipa dele, mas isto tem sido uma coisa muito importante, sobretudo naquela altura de março era muito importante, que era o que é que as empresas podem fazer para reduzir o risco de transmissão, apoiar os que estão infectados, como é que a gente vai fazer com que o moral e o stress não desmotive as pessoas e como é que nós vamos garantir o cumprimento regulatório. Uma coisa que é importante e que também toda a gente sabe, os militares também, que é quando nós estamos num tempo de crise, a gente tem que estar muito ocupados para não desmoralizar. Portanto, é nesta altura que as empresas que vão ter menos trabalho podem lançar grandes ações de reestruturação, arrumar a casa, arrumar os fecheiros, criar metodologias e processos onde não havia, ou seja, uma série de coisas que provavelmente foram adiadas, nesta altura poderão ser feitas e reforçar assim o negócio. Em termos da força do negócio, portanto, aumentar a força do negócio, construir também a relação de confiança com os clientes, eles saberem que vocês estão lá e que não se vão embora e que estão lá mesmo depois de haver o fim do confinamento, adaptar os recursos de forma a adaptarem-se às necessidades do negócio, monitorizar a resposta e responder ao mercado e às dinâmicas competitivas e preparar os cenários de recuperação. Depois temos a resiliência financeira, é muito importante. As empresas que vão sobreviver são aquelas que vão ser resilientes. E, portanto, é a altura de administrar de uma forma muito cuidadosa o dinheiro e a liquidez, assegurar a disciplina e fazer um plano financeiro que permita o desenvolvimento de vários cenários. É natural que muitas das pessoas possam ter quebras de vendas, possam ter quebras de clientes, e as pessoas têm que ver em vários cenários de redução de quebras de clientes, etc., como é que a empresa podia resistir e o que é que ela tem que fazer para reagir a isto. Depois, outra coisa muito importante é a claridade de execução, ou seja, é muito importante as pessoas sentirem-se calmas e sentirem que quem está à frente das empresas tem uma ideia muito clara do que é que vai fazer, tem uma ideia muito clara da organização, tem uma equipa muito bem aliada, que comunica muito bem umas com as outras e mostrar propósito e integridade. Porque se os líderes das organizações não conseguirem passar isto de uma forma eficaz, o que vai acontecer é uma grande estabilização das empresas. Pois, o ponto seguinte é olhar à nossa volta. O que é isto de olhar à nossa volta? Primeiro, analisar as tendências de mercado. A pandemia vai abrir novas tendências, quer em termos da alteração dos modos de consumo, quer em termos das novas tecnologias e, portanto, há tendências no mercado muito claras que nós temos que estar atentos. Depois, mobilizar a sua equipa para investigar o que está acontecendo nos mercados em que atua. Ou seja, eu descubro aqui uma tendência, se calhar é que não tenho a equipa toda ocupada e em vez de estar em casa sem fazer nada, podem muitíssimo bem descobrir novas tecnologias, novas ideias de negócio, porque provavelmente vai haver tempo para relançar aqui assim as coisas e estar atento às novas tendências. E depois outra coisa, que é olhar para novos mercados, sejam eles perto, mercados próximos ou mercados mais distantes, mas que haja as competências dentro de casa para eventualmente se transformarem. Muitos negócios e serviços nasceram assim, ciclos, no qual houve uma rematerialização ou reprogramação das competências das pessoas para conseguirem fazer coisas diferentes. Outra coisa muito importante é as tecnologias emergentes. Isso é uma das coisas que toda a gente pode constatar. As tecnologias como formação à distância, os webinars, etc., que já existia há algum tempo, finalmente transformaram-se numa coisa universal. Hoje em dia toda a gente tem que saber mexer
toda a gente durante 1 ou 2 meses foi obrigada a dar aquele salto que permite que esse tipo de tecnologias se tenham generalizado. Depois, é importante usar ferramentas como o Hype Cycle da Gartner, que é uma curva que permite dizer quais é que são o grau de maturidade das tecnologias que estão a surgir, para termos uma ideia do que é que vai ser mais tarde importante. Falar com os parceiros tecnológicos, refletir sobre a área de negócio que pode ser alvo de transformação digital. No meu negócio, o que é que eu posso transformar, o que é que eu posso fazer para incluir aqui transformação digital. E depois, outra coisa que é o que é que eu posso fazer através do canal online, porque todos os outros canais vão estar altamente afetados. Outra coisa que é muito importante é a alteração dos modos de consumo, que é identificar quais é que são as dores atuais dos meus potenciais clientes. Não são iguais àquelas com que começámos a crise. Depois perceber o que mudou, falar com os especialistas na área e refletir com a sua equipa o que é que pode ser internamente para ir ao encontro dos novos padrões. Por outro lado, também estar atento à concorrência, o que é que ela está a fazer. Olhar para eles, fazer cliente mistério, tentar perceber como é que eles estão a organizar, para ver se algum dos processos pode ser importado com algum sucesso para as nossas organizações. E outra coisa muito interessante que é a competição, ou seja, eu estou em concorrência com os meus concorrentes, mas eu posso também cooperar com eles para lançar novas coisas que sozinho não conseguiria. É nestas alturas que as estratégias de competição podem ser muito importantes, porque provavelmente há setores onde estão todos a sofrer e, portanto, estarão mais disponíveis para fazer aqui algumas ligações. Por outro lado, temos aqui, assim, adaptar os serviços e produtos novos. Aí é importante haver este processo, que é selecionar quais é que são as novas ideias, discutir com as pessoas, discutir com os trabalhadores, tentar perceber, mapear, fazer uma lista do que é que cada um deles tem e fazer aquilo que nós chamamos que é um mapa que tem entre o impacto que essas ideias podem ter na organização versus a dificuldade de implementação. Depois, estudar o design e otimizar, a refazer a experiência, ou seja, agora falando aqui, nós já vamos falar nisso mais tarde, mas olhando aqui, por exemplo, para o caso de um restaurante, nós podemos pensar assim, ok, eu tenho uma pessoa que normalmente está a trabalhar e que vai ao restaurante para comer uma refeição e que nessa altura quer uma coisa que é rápida, que é relativamente rápida, que seja relativamente barata, etc. Agora, eu posso olhar assim, ok, agora depois do processo, se calhar as pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde, se calhar estão mais preocupadas em não estar muito juntas com outras e, portanto, o que acontece é que a minha organização terá que se desmaterializar para entregar às pessoas aquilo que é importante. Como é que eu posso mudar? Como é que eu posso fazer com que os pratos, os talheres, essas coisas todas sejam adaptadas às novas condições? Estão a ver? Nós podemos reconstruir e redesenhar a experiência que uma pessoa pode ter com a nossa organização e, de alguma forma, criar aqui algumas vantagens competitivas e criar até modelos de negócio relativamente novos. E é a altura para nós fazermos experiências e testarmos. Obter também aqui uma ideia de fazer feedbacks rápidos, que é fazer coisas novas e ver o feedback, e depois também definir o preço, porque se calhar a sensibilidade que as pessoas têm ao preço, aquilo que estão dispostas a pagar por coisas diferentes, portanto, pode passar também a mudar. Depois, construir e validar, que é, nós temos essas ideias, temos um novo design e o que temos que fazer é pô-la no mercado muito rapidamente e medir, fazer, medir, corrigir, fazer, medir, corrigir, fazer várias vezes para conseguirmos entregar e rapidamente melhorar e termos um produto competitivo com uma experiência muito atraente. Vai ser muito importante nós fazermos as experiências e medirmos tudo, que é para ver o que é que funciona e o que é que não funciona. Depois disso, temos a alcançar a viabilidade e a independência, ou seja, estes novos serviços têm que, de alguma forma, muito rapidamente começarem a ser capazes de se aguentar no mercado e garantir a sua independência. Outra coisa que é muito importante é as infraestruturas, sobretudo o pós-venda, porque como está muito limitada o contacto físico, a maior parte das pessoas vai telefonar ou vai enviar um mail e as empresas têm que estar organizadas para, no seu site, no seu telefone, etc., dar atenção. Uma das coisas mais impressionantes
quer na Amazon, quer em imensas empresas que estavam online e que não estavam preparadas, foi pura e simplesmente fecharam os telefones e deixaram de dar suporte. O que provocou uma ira enorme, uma raiva enorme da parte dos utilizadores. Portanto, uma das coisas que é mais importante é manter os canais abertos, sabendo que os canais são diferentes. E isso é muito importante na própria experiência que nós queremos com os utilizadores. E depois temos de dimensionar e potenciar, que é depois da crise e depois de eu sobreviver, como é que eu posso aproveitar aquilo que eu criei para estes cenários de crise para serem produtos novos, escaláveis e eventualmente ter negócios completamente novos e eventualmente até muito mais rentáveis do que os iniciais. E por fim, temos aqui um problema muito importante que é a comunicação. A comunicação vai ser das coisas que mais vai mudar nas organizações. Primeiro temos que adequar a comunicação, que é adaptar a estratégia de marketing e comunicação online e offline, ou seja, aquilo que nós fazíamos online, offline, tem que ser passado para online, mas não pode ser tudo e tem que haver estratégias híbridas e tem que se promover uma à outra. Mas o mundo após o Covid, com as pessoas que estiveram todas em casa, aprenderam a usar webinars, aprenderam a comprar online, aprenderam a fazer estas coisas todas, os canais de comunicação vão ser efetivamente diferentes. O distanciamento social também vai requerer uma adaptação no plano de comunicação. O plano de marketing também, ao lado do plano de marketing, também tem que ficar o plano de web marketing, porque os canais que se abriram são diferentes e, eventualmente, muitas empresas que tinham o canal web como um canal menor, com menos investimento, se calhar têm que provavelmente recompor um bocadinho a estratégia deles. Depois, privilegiar as plataformas online, claramente, isto vai ser a grande lição, e aí é muito importante o site ter um SEO robusto e organizado, porque a área, o search orgânico, efetivamente faz toda a diferença em termos da economia digital. Se nós tivermos um site que a maior parte dos searches são pagos, o preço de trazer um cliente é muito caro, portanto a questão do SEO é vital. Equacionar a venda online, ou seja, o que é que eu posso fazer online, como é que eu posso vender, melhorar a experiência de compra, criar conteúdos úteis, assegurar a coerência das redes sociais. Uma maior parte das pessoas põe posts nas redes sociais, mas não têm coerência com o que estão a fazer, ou seja, uma das coisas mais importantes na área digital é o que nós estamos a comunicar tem que ser síncrono, tem que ser coerente num todo, ou seja, o que a gente está a comunicar no Facebook e no Instagram e no site e no LinkedIn tem que fazer tudo parte de uma estratégia para atrair as pessoas para um determinado lugar onde elas possam efetivamente ter uma experiência de compra. Procurar marcas que tornam a vida, utilizar as estatísticas também disponíveis e usar preferencialmente vídeo para comunicar. Cada vez mais isto é mais importante. Depois, os novos comportamentos. Os consumidores vão ser mais cautelosos e racionais, vão comprar muito menos por impulso, vão comprar provavelmente em temas relacionados com a valorização pessoal. Por exemplo, na área da restauração, a parte toda da componente de ser saudável e de ser agradável, etc, etc, passa a ter uma influência muito forte. Irão comprar mais online, irão procurar marcas que tornem a vida mais fácil. E outra coisa muito importante, exigem uma grande transparência no processo. Nos Estados Unidos, por exemplo, basta ver aquilo que está a sofrer a Amazon com a questão da transparência e por haver dúvidas que eles efetivamente estejam a usar em linha de conta os interesses dos trabalhadores e etc. Portanto, é uma coisa que vai ser cada vez mais importante. E em termos de comunicação de forma mais eficaz, a ênfase tem que ser na saúde e no bem-estar, uma comunicação digital coerente, sustentabilidade ambiental, transparência, parcerias, muito importante, parcerias, informação fidedignas e verificadas e, sobretudo, uma coisa que é muito importante, que é as pessoas vão sair desta altura massacradas, um bocadinho preocupadas com o seu futuro. Também esta coisa toda da imprensa a dizer que verdadeiramente a crise só vai começar agora e, portanto, pintar um retrato muito futuro muito negro, é muito complicado. Tem que haver uma mensagem positiva
as pessoas cada vez mais vão querer coisas positivas para elas e vão tentar posicionar-se de uma forma diferente. Ora bem, o que é que eu agora sugeria? Sugeria a que assim ao Nuno se apresentasse e deixa-me só aqui assim, vou só tirar aqui a partilha. Eu vou apresentar o Nuno se apresentasse, que fizesse uma pequena resenha da sua atividade empresarial, explicasse como é que estava a situação da empresa antes do Covid e o Covid de que forma é que a adaptou. E depois nós vamos tentar aqui assim, olhando para esta metodologia, perceber como é que nós podíamos abordar em termos práticos o processo. Nuno, passo-te a palavra. Ok, já tenho o microfone. Boa tarde a todos. Eu sou o Nuno, conforme foi dito, Nuno Rodrigues. Tenho a cafeteria do Centro de Incubação e Desenvolvimento do Polo Tecnológico. Estou com este negócio no Polo Tecnológico há 19 anos, sensivelmente. Estive num outro edifício antes de estar aqui, éramos um pouco mais pequenos do que somos agora. Quando vim para ali foi um início total de atividade neste setor, já tinha tido um ou outro contacto através de família ou então quando era jovem por um ou outro trabalho, mas nada mais do que isso. Entramos para cafetaria, insistimos que havia aqui necessidade de refeição também, além da cafetaria, e começámos a servir algumas refeições ligeiras e teve futuro. Tivemos uns primeiros anos risonhos, naquela época estávamos em 2003, houve uma aceitação muito grande de quem estava no polo nessa altura. Estivemos até vir a outra crise anterior a esta no nosso país, que chegou talvez em 2011, relativamente bem. Nessa altura sofremos um bocadinho, diria que talvez comparava como se naquela altura tivéssemos tido algo parecido a metade do sofrimento que estamos a ter agora. Agora, efetivamente, foi um balde de água muito grande. Entre os dois momentos, tive uma transferência de edifício, mudei, cresci um bocadinho em termos de espaço e, portanto, também em termos de possibilidade de oferta ao cliente. Estava, neste momento, talvez há 6 meses, sensivelmente, a amadurecer a possibilidade de melhorar mais ainda, fazer melhorias no espaço, poder ter possibilidade dentro da cozinha de poder oferecer mais qualquer coisa a algum tipo de cliente um pouco mais diferenciado que também existe cá. E pronto, estava-se a desenhar a possibilidade de algo assim poder vir a acontecer. O que aconteceu neste momento foi, como toda a gente tem estado a ver, uma paragem de praticamente a totalidade. Nos primeiros dias foi um soco no estômago, diríamos assim, porque passámos de um dia para o outro, passámos de uma faturação que vinha de trás para cerca de 5%, 2%, 3%. Na semana a seguir foi efetivamente assim. Nós estivemos relativamente bem até a uma quinta-feira. Há uma sexta-feira que foi uma quebra enorme e que nos deixou todos apreensivos e logo aí conversámos bastante porque já sabíamos o que é que estava a passar, como é lógico, o país também sabia. Conversámos bastante sobre o que é que iria ser a semana seguinte e a semana seguinte foi tudo o que dissemos e bastante mais. As pessoas desapareceram quase totalmente. Neste espaço existe muita empresa que tem uma capacidade muito grande, portanto são quase todas, base tecnológica, e portanto quase todas se adaptaram muito depressa, já tinham começado a adaptar na semana anterior e algumas até já tinham muita gente que efetivamente
já existia o teletrabalho, já existia, notava-se, as pessoas falam connosco também, a gente sabe que existem objetivos a serem cumpridos e o horário não é assim tão rígido e a pessoa, na realidade, tem que cumprir aquilo que é necessário para que a empresa possa andar e que todos os seus colegas também possam ter o trabalho fluente. A gente percebe isso. Daí que quase todos já tinham essa experiência e continuaram e chegaram muito depressa à possibilidade de estarem quase todos a 100% em casa. Posso dizer que dentro do nosso edifício temos fixas cerca de 7, 8 pessoas e depois existirão talvez mais outro universo de outras 5 ou 6 que vêm uma vez ou duas por semana porque é preciso vir tratar de alguma coisa esporádica e voltam. Portanto, a adaptação foi quase que seria aquela que quase todos os meus colegas da área tiveram, que seria fechar, uma vez que não existe razão aparente para estar aberto, porque os clientes não estão cá. Ora, nós tivemos, ou eu pessoalmente tive uma ideia um pouco diferente desta, que foi, também tive a ajuda, nós não somos muitos, a cafetaria é uma coisa micro, eu tenho 2 pessoas a trabalhar comigo. Tanto uma como outra insistiram muito para que não tivessem que ficar em casa, porque era assustador para elas, porque era o medo que há pouco se referia dos empregos desaparecerem, efetivamente é real, como é lógico, e portanto não foi necessário pedir a qualquer uma delas que viesse trabalhar ou que estivesse presente aqui comigo enquanto a gente achasse que seria positivo. O que foi mais difícil foi pedir a uma delas que não viesse. Entretanto, a estratégia foi ficar porque inicialmente foi tudo complicado para as empresas conseguirem perceber exatamente o que é que se ia passar. Estávamos todos no início e eu não achei que seria correto voltar as costas aos clientes, que não sabia se iriam estar ou não, se iriam continuar a estar ou não, apesar daquela primeira semana ter sido como foi, a outra poderia não ser, ou poderia ser pior, mas não sabíamos. E entendemos por bem que se, estrategicamente, o que se estava, não havia nada definido sobre as despesas grandes que a empresa, ou a minha empresa, poderia vir a ter, não haveria nada definido que elas fossem desaparecer. Não haveria nada definido que, apesar de haver pensamentos, linhas de pensamento, até da parte do Governo, Segurança Social, que iria deixar de existir, ou que iria haver protelações, ou que iria haver perdões, ninguém sabia. Portanto, as grandes despesas, que seriam as seguranças sociais, os impostos, a renda do meu estabelecimento, os ordenados das pessoas, à partida, estávamos a meados de março, e à partida eu sabia que no final de março eu teria que estrategicamente pensar que essas despesas iriam mesmo existir. Elas não iriam desaparecer. Portanto, para mim, a razão de fechar ou não ficou mais ou menos diluída por aí, porque a partir desse dia, o meu dia-a-dia teria que ser, mesmo que eu quisesse pensar se valia ou não a pena estar aberto, o meu dia-a-dia teria que ser a compra dos materiais possíveis, dos bens alimentares que eu teria que comprar para tentar vender, teria que tentar ser o menos desperdiçado possível. Portanto, eu iria ter que pensar o meu negócio basicamente a partir daí, porque as outras despesas iam-se lá manter. Por outro lado, eu achei sempre que estar aqui presente, não desaparecer da visão dos meus clientes, iria me permitir chegar àquilo que o João há pouco falava, o olhar à nossa volta, o perceber a necessidade de quem ainda cá estivesse, eventualmente procurar alguns outros clientes aqui da área residencial à volta que pudessem também ajudar um pouco aqui. Mas isso permitiu-nos sim perceber quem foram as empresas que ficaram, que tipo de necessidade iriam ter. Inicialmente toda a gente teve medo de tudo, como é lógico. E pronto, desenvolvemos a nossa atividade neste último mês, baseada somente nisto, em
7 edifícios que estão aqui e que têm uma média de, se excluirmos um deles, podemos dizer que tem uma média de 4, 5 pessoas. Há edifícios com 7, 8, há edifícios com 2 pessoas, há edifícios vazios. E depois há um outro que tem sensivelmente umas 20, 25, 30 pessoas que vão rodando também. E temos o laboratório, o Germano de Sousa, que esse tem estado a trabalhar em grande, mas que dentro do laboratório será mais complicado conseguir chegar, porque obviamente tem regras muito, muito específicas e têm parceiros que os apoiam. Portanto, eu consegui, na parte administrativa, no laboratório, é difícil, é complicado e é compreensível. Não deixa eu fazer-te uma pergunta. Olhando agora aqui assim para estes 4 passos, sendo aqui o primeiro a acionar as defesas, o que é que tu fizeste relativamente à equipa, à saúde? Introduziste alguma coisa de confinamento? Puseste as pessoas com máscara, sem máscara? Tomaste alguma medida desse género? Segui aquilo que procurei logo imediatamente, foi das primeiras coisas que procurei. Ouvi as recomendações da DGS, como alguns ouviam, tentei alguma coisa mais específica do nosso canal e segui as recomendações. Acabei por chegar à conclusão que o melhor mesmo era seguir as recomendações da Arespa, a nossa associação, que tem estado sempre muito bem nesta fase. Eles têm estado em constante ligação tanto com a DGS como com o Governo, e inclusivamente com os contabilistas, e na área da saúde foram delineando sempre, diariamente, nós todos os dias recebíamos a estratégia que eles achavam que era própria para nós, além de tudo aquilo que nós já trabalhamos dentro das cozinhas, pequenas alterações feitas, e foram sempre diariamente dizendo o que é que achavam que deveria ser feito, o que é que estavam a propor à DGS para a nossa área, para verificar se era de acordo com o necessário através da Ordem dos Médicos, ou eventualmente não seria de fazer essa mudança ou alguma outra, e nós diariamente fomos sendo informados de tudo isso. E as pessoas, mudaste alguma coisa no horário das pessoas, na forma de trabalhar? Naquela primeira semana, o que se fez foi ficarmos cá, ficámos todos, fizemos o distanciamento com o cliente, pensou-se nas máscaras que foram adquiridas, não se chegou a utilizar porque foi desaconselhado. Criámos linhas que já faziam parte do nosso plano de contingência, e criámos linhas de rotação de todo o material utilizado tanto para a confecção como algum para o cliente, daqueles que ficaram a fazer a sua refeição. Aqui dentro, como eu disse há pouco. Parece que estamos com alguns problemas técnicos. Desculpa, fui eu que recebi uma chamada, eu estou a utilizar o telefone e a chamada interrompeu o vídeo, peço desculpa. Não há problema. Portanto, o que eu estava a dizer é que criei uma rotação com o material utilizado, que com o reduzidíssimo número de clientes aqui dentro, permite-me que, além das lavagens todas que são previstas pela DGS nesta fase, permite-nos que a louça seja utilizada hoje e só volte a ser utilizada novamente daqui a praticamente 2 semanas. Por exemplo, procurei imediatamente adaptar ainda mais, nós já tínhamos algum takeaway, se bem que não era tão utilizado como isso aqui dentro do polo tecnológico, as pessoas já utilizavam algum, e já estava relativamente bem adaptado para quem quisesse poder utilizar as próprias caixas para a sua alimentação. Mas a gente já lá vai agora quando depois traçarmos no produto. A outra coisa só importante é, o que é que tu fizeste do ponto de vista financeiro para te proteger? Concorreste a algum apoio? Não. Concorreste também ao banco para ter aqueles empréstimos do Covid? O que é que fizeste? Procurei saber das possibilidades deles, sim. Posso dizer que nessa fase foram
não apareceu nada assim de imediatamente disponível, a não ser os empréstimos pessoais, por exemplo, e a nossa empresa também não é assim tão grande que permita ao banco ter assim uma vontade tão grande como esse. E naquela primeira fase, como todos vimos, a banca portou-se de modo praticamente igual ao que era antes, sem garantias reais e alguns avais era muito complicado. Tendo em conta que o negócio, como eu disse há pouco, ficou parado, eu acho que 5% de faturação, penso que podemos dizer que o negócio parou. Também não me deu uma vontade muito grande para ali naquelas primeiras 2 semanas, até ao final do mês de março, insistir demasiado com isso. Portanto, eu não perdi uma tarde, salvo erro, falei com os 2 bancos com que trabalho. Hoje em dia há aqueles novos empréstimos do Covid que são apoiados pelo Estado e que eles não pedem garantias pessoais, etc. João, Usaste isso ou não? eu posso lhe dizer que até à reunião que o Presidente teve com a banca, esses empréstimos, pelo menos dentro da minha área... Sim, nas primeiras 2 semanas, não é na tua área, em todas, aquilo pouco mexeu, mas hoje em dia já existe. E tu recorreste ou fazes intenção de recorrer a isso? Não, por enquanto não. Vou verificar, vou-lhe dar pelo menos mais um mês, porque eu penso que tenho capacidade para isso. E até lá, vamos ver agora a semana que vem se vai ou não haver muitas alterações. Eu penso que não vai. Mas alguma coisa no teu fluxo de fornecedores? Paraste de pagar aos fornecedores, rendas, etc? Não. Quem está a sofrer mais comigo é a pessoa que eventualmente me estará a dar mais apoio. Será o meu contabilista, mas estamos a falar de um sofrimento desde o princípio do mês até agora e que está relativamente seguro. E eu, em princípio, neste momento, eu tenho mais ou menos garantido que conseguirei estar saudável até ao final do mês que vem. Muito bem. Não é pela faturação que estou a fazer, é porque há pouco perguntavas como é que eu fiz em relação a pensar financeiramente. O pensar financeiramente foi recuar um pouco, parar, criar algumas fileiras de proteção, verificar exatamente o que é que tinha disponível, tanto na empresa como, obviamente, a nível pessoal, porque a partir agora deste final de mês eu vou entrar com a segunda fileira de defesa financeira, que é o pouco que tenho a nível pessoal. A empresa é minha, é uma unipessoal, e eu vou tentar segurá-la com um valor que defini para mim que vou utilizar para sobreviver. Ok. Em termos de apoio financeiro, ele já existe. Eu tenho estado em constante conversa com a banca. Ele existe. Até agora não está assim tão certo como isso, que eu consiga aceder a ele sem avais pessoais, sem garantias reais e sem avais pessoais, que é o que está a legislação, já existe, já saiu, e é o que está a obrigar a banca. No entanto, tive uma reunião na quarta-feira deste género, não foi bem igual, porque foi através de um canal de YouTube, nós éramos 2000 e tal, a assistir a algumas instruções da Aresp. E o que dizia o financeiro da Aresp era precisamente isso, é que realmente esses canais foram todos abertos, mas o feedback que nós todos estamos a dar para a associação é que isso na realidade não está a acontecer, salvo exceções muito raras. E principalmente na minha... Já tive clientes meus que já conseguiram levantar isso, já têm dinheiro disso. E efetivamente, como são apoiados a 80% pelo Estado, ou seja, há uma garantia das sociedades de garantia mútua, e 80% pelo Estado, os bancos não estão a pedir avais pessoais nesses, porque no fundo está a ser o Estado a dar o aval, não é? Mas olha que foi isso que foi chamada a atenção pela Aresp para nós, que não desistamos e que se lá formos e eles continuarem a insistir nisso, porque a Aresp tem indicação de uma grande quantidade de sócios que estão a dar essa informação, está efetivamente a acontecer, eles próprios estes dias iriam despender para pressionar, para dar a conhecer ao público, para que o banco também não se sinta tão à vontade para fazer isso. E, portanto, eu acho que é muito importante. As empresas normalmente em Portugal, em média,
têm para aí um fundo de caixa que lhes dá para viver para aí 2 meses. E é importante tu veres o que é que tu precisas em termos financeiros para transformar isto em 5 ou 6, nesta fase. Estás a ver? 5 ou 6 e ainda por cima 5 ou 6 com o agosto incluído. Claro, eu percebo, mas é isso mesmo, ou seja, tem que se transformar isto em 5 ou 6, porque basicamente a questão que está aqui assim em causa é, há um risco muito grande no futuro, e portanto para tu calculares esse processo, tens que garantir que tu consegues ter esse buffer financeiro. E isso é importante. Agora, segunda coisa, que para mim é muito importante, que tem a ver, que é naquela coisa do olhar à volta. Tendências de mercado. O que é que tu detectaste como tendências no teu mercado que tu possam vir a ter potencial para tu aplicares no teu negócio? Bom, primeiro dizer que o meu negócio e o meu mercado é muito restrito, está aqui fechado. Eu estou a tentar e já encetei contactos com as empresas de distribuição alimentar que agora tiveram um boom de crescimento brutal, as duas que nós conhecemos e vemos todos os dias andar, basta olhar pela janela que eles passam, parecem mosquinhas. Já tentei falar com eles e está complicadíssimo porque eles não conversam. A gente, se quisermos, fazemos um formulário e enviamos e dizemos que sim, que queremos. Não sabemos muito bem o que é, porque é um formulário que eles têm disponível na sua plataforma. Não se consegue entrar em conversação praticamente com ninguém. Eu tenho preparado por aí para... Estás a falar do quê? O Uber Eats, Glovo, etc? Exatamente. Ok. Eu aí pensei no aspecto de tentar abranger um pouco mais de espaço aqui à volta dentro da minha oferta. Agora, eu acho que isso tem que ser estrategicamente muito bem pensado porque eu estou aqui fechado, tenho que primeiro preparar uma apresentação, digamos, diferente do meu espaço para o exterior. Porquê? Porque quem não esteja dentro do polo tecnológico e que não nos conhecesse previamente, ou mesmo aqueles que não conheciam, como é o caso de, eu diria que mais de 50% de quem eu neste momento estou a servir, estavam dentro do polo e, portanto, tiveram referências de alguém que acabou por falar sobre nós e já puderam experimentar, como é lógico, mas estou aí no primeiro passo. Mesmo esses, nós temos uma capacidade reduzida de conseguir fazer este trabalho, porque a restauração vinha sendo este tipo de restauração. Nós estamos dentro de uma zona de trabalho. A pessoa que vem comer aqui, o grosso do nosso cliente, como dizia há pouco o João, vem comer aqui e quer comer qualquer coisa que seja agradável, barata e rápida. E fomos sendo pressionados para ir ajustando ao longo dos anos esses valores. Eu posso lhe dizer que eu anualmente, desde a última crise, devo ter feito talvez 3 ajustes ao nível da inflação, não mais do que isso. O que leva a que fomos um bocado pressionados em termos de valores. Apesar de, claramente, eu vender uma refeição hoje acima do que vendia em 2017, é um acima de 4 ou 5%. Em 3 anos é complicado. Porquê? Porque a nossa concorrência aqui à volta começou a ser muito feroz. Temos aqui 3 instituições à volta que são industrializadas e nós não conseguimos sair muito disto com o cliente que estávamos a ter antes. Claro, mas Nuno, mas diz-me uma coisa, que é, num ambiente, quer dizer, durante o Covid e durante o confinamento, por simplesmente não há clientes, quer dizer, não há a fazer. Pronto. Mas agora as pessoas vão voltar ao seu trabalho, algumas delas, e progressivamente vão voltar mais. O que é que achas que mudou no comportamento delas? Ou seja, essas pessoas, que comportamentos é que tu tens a expectativa de virem a ser diferentes? Vários. Então, claro. Vários. Como dizia o João há pouco, as pessoas estão fechadas em casa. E quer queiramos, quer não, eu vejo pela minha própria família. Por muito que a pessoa faça um esforço grande por escolher a boa notícia, é complicado.
E as pessoas estão a ser bombardeadas com cenários tremendos, que não vamos agora aqui, de ânimo leve, dizer que não são verdade, mas analisando bem, se calhar não é tão grave. A gravidade é uma palavra difícil. Grave é como é lógico, mas não será tão catastrófico. E as pessoas, quando saírem de casa, vão ter uma adaptação primeiro a essa situação. Eu noto aqui perfeitamente um cliente que me apareça, porque veio à empresa porque veio um servidor qualquer que precisava de ser visto, ou alguma coisa que aconteceu, e que estava em casa efetivamente sem sair, vem como se estivesse a chegar quase a um cenário de guerra. Vem olhar com muita calma, não dá passos em frente, mantém uma distância... Mas tu repara que isso é quase irrelevante, que isso é diferente. Eu estou a dizer agora que as pessoas vão voltar, ou uma parte delas vão voltar, como é que tu achas que vai ser o comportamento delas? Porque este comportamento deste mês e meio, quer dizer, basicamente é completamente atípico. Era o que tu dizias, era uma zona de guerra. O que é que tu esperas durante o mês de maio e junho? Portanto, as pessoas vão voltar, mas se calhar vão ter alguns problemas em estar a comer em mesas super cheias com as outras pessoas e coisas desse género. O que é que tu tens pensado de novas experiências para fornecer às pessoas uma experiência diferente e que as voltes a seduzir outra vez para o teu projeto? O que eu tenho pensado é, não tendo estrutura para mais do que isto, tenho o takeaway para quem está aqui no edifício e nos outros à volta, que vou ter que tentar implementá-lo bastante mais do que até agora, porque, como eu dizia há pouco, as pessoas não estão tão receptivas ao takeaway como isso. Aceitam muito mais que seja eu a levar lá a refeição. E como deves compreender, levar uma refeição de 7,5 € durante aquelas 2 horas, digamos, do almoço, que na realidade é só uma, porque será uma preparação, portanto, a partir do 12h30 até 1h30, 1/4 para as 2, a partir daí as pessoas já têm que ter comido. Se eu quiser colocar aqui mais pessoas para fazer esse trabalho, é quase impossível, porque não se vai conseguir ressarcir essas pessoas que vêm aqui trabalhar 1 hora e que vão conseguir entregar, de facto, se trabalhassem muito bem 10 ou 15 refeições. Portanto, é implementar muito mais o takeaway, é ter o que tenho neste momento... As pessoas vão elas buscar as coisas ao teu espaço. Exatamente. Mas, portanto, têm todos o problema de confinamento. Tu não tens nenhuma hipótese de redefinires uma forma diferente ou mais rápida. Imagina, por exemplo, uma cena no qual tu tens coisas com mais sandes apetitosas ou saladas ou isto ou aquilo ou aquilo outro, e vai uma pessoa com um carrinho e distribui nos vários escritórios. Por exemplo, uma coisa deste género. Não é takeaway, mas de alguma forma estás a adaptar a tua própria oferta ao projeto. Porque tu repara, eu acho que isso é um problema, que é isto não tem solução, quer financeira, quer em termos de preço, quer etc., para os clientes com o comportamento que tinham de antes. Certo. Tu vais ter que criar ou induzir nos clientes novos comportamentos. Tu chegaste a desenhar isso num plano? A tentar perceber o que é que tu podes mudar na cozinha? Perguntaste às pessoas que tipo de prato é que elas podiam estar dispostas a pagar mais? Cheguei a imaginar a possibilidade de arriscar financeiramente mais um pouco, fazer mais alimentação e escolher, por exemplo, dividir-me entre mim e a pessoa que está em casa. Eu ficaria, por exemplo, com 2 edifícios, a outra pessoa com outros 2, e à hora do almoço, 12h30, por exemplo, apresentar-me no edifício, além de levar aquilo que eventualmente porque eu já criei aqui uma dinâmica, nós já temos eu criei um grupo do WhatsApp, fui reunindo os clientes que estavam cá, como eu digo, 2 ou 3 aqui, 2 ou 3 acolá, mais uns residenciais, mais umas lojas,
aqui fora do polo tecnológico que ainda mantém ali pessoas a trabalhar, o grupo já tem 56 ou 7 pessoas por aí. Ok, muito interessante. E todos, mas isto já está em funcionamento desde a última semana de março. Ok. Todos os dias tenho, desde o meio da tarde até à hora do almoço, várias encomendas que me vão caindo, depois as pessoas escolhem a sua... Nuno, como é que as pessoas sabem que tu tens um grupo do WhatsApp para fazerem as encomendas a ti? Essa é a dificuldade da comunicação. Durante este tempo eu tive que ir, ora fala com um, ora fala com outro, depois aparece alguém que... E o que é que tu tens pensado fazer, hoje em dia claramente identificado que aquilo que triunfou claramente foi o digital, o que é que tu tens já pensado fazer, ou orçamentado, ou etc., para transformares a comunicação e a relação das pessoas contigo? O que é que tens pensado? Não tenho isso orçamentado. Uhum. Tenho uma pessoa que trabalha relativamente bem na área do Instagram, com quem já falei, e eventualmente este fim de semana irei falar um pouco mais para ver se consegue criar alguma coisa naquela área que seja possível, mas não sei, não tenho, na minha mente acho que deve haver algo talvez um pouco melhor. Nuno, deixa-me fazer-te uma pergunta. Imagina o seguinte contexto. Eu estou num edifício do Luís Polis, okay? Onde é que as pessoas vão? Normalmente é o Google Maps ou o Google. E perguntam assim, o que é que eu posso comer aqui ao lado? E normalmente tem surgido restaurantes e não sei o que mais, onde tu clicas, marcas, tens uma série de coisas. Isso é a atração da aplicação. Como é que tu tens pensado integrar-te neste ecossistema para poderes ter, exposição às pessoas que eventualmente poderão ser consumidoras do teu produto? A ideia é precisamente essa, o que estás a referir é a plataforma do Uber. É uma coisa desse género, que ao abri-la, ela... Não, mas hoje em dia, simplesmente, se tu puseres, por exemplo, uma empresa, vou dizer a minha, e não deve, tu vais lá, aparece uma coisa lá no Google, normal, sem fazeres nada, no Google, a dizer logo qual é a morada, qual é não sei o quê, a dizer se estou aberto, com um link para o meu site, a dizer se eu quero, e se eu tiver alguma ação para fazer, clica-se logo lá. E isto é automático, não tens que fazer nada, é só chegares ao Google e fazeres isto. Tu pensaste esse flow, esse fluxo de processo de como atrair as pessoas? Pensei, quero melhorar um pouco a imagem da cafetaria para poder entrar por aí. E a ideia... Vais esperar ou vais abrir imediatamente? Tu vais esperar mudar a cafetaria ou vais abrir imediatamente o site? Neste momento, tu estás a perder vendas, não é? Ou estás num processo de alguma dor em termos de visuais. Portanto, é urgente teres clientes cá dentro. Quem é que tu vais contratar? Tu pões a hipótese sequer de contratar uma empresa de digital para te acelerar o processo e fazer publicidade no Google, etc, para acelerar as tuas vendas ou não? Ponho essa hipótese. Tenho que primeiro ter alguma ideia de valores, porque não tenho mesmo... Já contactaste empresas para lhes pedir orçamento? Como? Já contactaste empresas concretas para te fornecer esse serviço? Ainda não. Tinha alguma esperança, talvez até de alguém aqui dentro do centro de incubação que tivesse algum conhecimento nessa área. Como eu digo, inicialmente iria tentar começar com esta pessoa com quem digo que vou ter reunião, para me ajudar a preparar a apresentação. Isso poderá servir quer para uma página de Instagram, como falava há pouco, como até mesmo para essa apresentação simples do Google que está a referir. Agora, é necessário mais do que essa simplicidade do Google, porque quem pesquisar vai procurar por comida, ou por uma coisa mais específica que aquela que eu tenho para dar, misturada com tudo o resto, se calhar a pesquisa não vai... Olha que não há. Hoje em dia as pessoas fazem isto direto, entram no Google Maps e dizem restaurantes à volta, e aquilo aparece uma data de icons e eles veem logo a fotografia. Bom, mas, Nuno, a gente, pronto, basicamente só para nós aqui assim vermos. Portanto, o que é que nós focámos? E o que é que nós focámos agora, olhando aqui para a metodologia? Primeiro, o que é que tu fizeste para te organizares e para defenderes? Depois ficou claro qual é que foi o teu approach face a algumas medidas, quer financeiras, etc., e como é que tu leste
o teu processo. A terceira parte que foi importante também, que foi a parte de olhares para os negócios que estão à tua volta, e a quarta, como já percebeste, que é crucial, que é o problema da comunicação. Porque tu tinhas o teu mercado, funcionava assim, as pessoas passavam por lá e compravam. E tu agora tens que redirecionar 180 graus o processo de como é que te apresentas ao mundo e como é que o mundo olha para ti. E eu acho que tu ainda não levaste ao fundo, agora estou-te a dar agora feedback em termos de consultoria, ou seja, eu agora olhando para o teu processo, quais é que acho que são os pontos fortes e os pontos fracos? Eu acho que do ponto de vista de pontos fortes, tiveste uma atitude muito inteligente e não entraste em pânico, foi importante. Olhaste com alguma frieza e demonstraste capacidade de arriscar de forma a que foste buscar os teus próprios fundos, etc., em vez de entrar numa estratégia de endividamento que mais tarde ou mais cedo te vão bater à porta e depois causam, e é assim que as pessoas também acabam por mais tarde ir à falência, porque mesmo que haja fundos, o que acontece basicamente é que depois alguém tem que pagar os fundos, não é? Pois. E portanto, exatamente, e portanto tu tiveste isso, eu acho que aí tiveste muito bem, pá, mantiveste solidariedade com a equipa muito bem, mantiveste o teu sítio muito bem. O que é que eu acho que está a ser complicado para ti? Primeiro, saíres do enquadramento do que tu fazias antes e devias começar com uma folha em branco, mapear as ideias, tentar perceber, fazias um inquérito, por exemplo, usas o Google Forms, faz um inquérito para a zona, podias mandar um Google Forms e pedires ao Lispolis para depois passar aquilo às pessoas todas de forma a tu, por exemplo, perderes o que é que as pessoas valorizam, que tipo de comida é que gostavam de ter e coisas desse género. Acho que tu precisas redesenhar a forma, ou seja, por exemplo, aquela questão do tempo de entrega, etc, etc. Se tu tivesses pratos frios ou saladas, aguenta muito melhor um circuito de distribuição. Outra coisa também muito importante é teres coisas muito atraentes, se calhar saudáveis, etc, etc, de forma, as pessoas como estão em casa e tiveram esta coisa toda, desenvolveram aqueles complexos da saúde e, portanto, tens que entregar, se calhar, coisas que são apetitosas para esse público e depois, a seguir, não entraste numa coisa, porque provavelmente iria ter alguns custos, mas tens de ser muito mais agressivo nisto, mais até do que mudares o espaço e mudares nisto tudo, que é teres uma estratégia digital muito rápida. Terias que ter contratado imediatamente uma agência web mesmo mais pequena. Se não tivesses, pedias recursos também ao Lispolas ou a nós, se tu quiseres, também estamos meio difícil, podemos dar alguns nomes, de forma a que tu, mesmo que tu gastes aqui algum dinheiro, e depois até podias eventualmente ir buscar aqueles subsídios que há do Valcomércio e coisas desse género, para imediatamente iniciares a tua comunicação digital, não como tu a fazer ou alguém que te possa ajudar, mas com uma estratégia super profissional para conseguires imprimir muita velocidade na tua reconfiguração digital, estás a perceber? Porque isso é que muda completamente as coisas. Nuno, nós, por exemplo, vamos recomeçar a partir do dia 4, e desde já, e às pessoas que também estão a ver, se vocês quiserem, nós estamos na sala 208, se vocês quiserem trocar algumas bolas connosco, nós temos todo o gosto de apoiar e acho que também fazemos parte aqui no fundo desta grande equipa aqui ao Lispolis e estamos sempre disponíveis para ajudar as pessoas e darmos conselhos e acelerar os processos. E Nuno, tu também podes lá ir para tentarmos perceber como é que nós podemos acelerar. Mas tu foste mais preguiçoso na reação do que na própria parte da contenção financeira. Acho que aí estiveste muito bem, na outra não imprimiste ainda a velocidade suficiente. Mas agora é o tempo. Agora é o tempo. Nuno. Agora é o tempo. Eu se calhar passava aqui assim de volta as palavras à Cíntia e começaríamos também aqui assim um período no qual as pessoas ponham perguntas, nós tentaremos responder o máximo possível. Cíntia. É isso, muito obrigada. Agradeço pela apresentação, foi excelente, muito obrigada, João, e agradeço também pelo caso prático, muito obrigada, Nuno, foi excelente também contar com os seus inputs, com aquilo que passou, a sua experiência e também, novamente, com os inputs do João relativamente àquilo que apresentou. Espero que também daqui surja uma colaboração e, obviamente, que o Lispolis está disponível para ajudar naquilo que for possível a divulgar os serviços e a atividade
no fundo, que é um serviço para nós fundamental, que é a parte das refeições, a parte da cafetaria, que servem, no fundo, de apoio às nossas empresas que também estão instaladas no polo tecnológico e, portanto, contem connosco também para vos apoiar. E agora sim, abri a parte de perguntas e respostas a todo o público. Se quiserem fazer perguntas sobre este caso prático, sobre a metodologia que o João apresentou ou sobre as vossas próprias empresas, agora é o momento indicado. Peço que anunciem no chat primeiro e depois eu passo a palavra e podem ligar o microfone. Portanto, a partir deste momento, estamos disponíveis para as vossas perguntas. Alguém quer começar? Alguém tem alguma pergunta? A Mafalda agradece aqui a apresentação. Obrigada, Mafalda, pela presença virtual, não é? E por ter assistido. Se alguém tiver alguma questão específica, agora pode colocar. Caso não haja questões, nós também estaremos disponíveis para responder posteriormente. O e-mail do Lispolis seguiu nas comunicações para todos, inclusivamente a comunicação que vos trouxe aqui a este webinar. E estamos disponíveis para depois transmitir as questões ao João e à Inodev. E vamos também publicar os conteúdos. Sim, vamos divulgar esta sessão e também os conteúdos da Inodev. Obrigada, Ernesto. Obrigada pela presença. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Nuno. Obrigado também eu. Obrigada a todos. Obrigada pela participação e esperemos que todos continuem em segurança e ver-nos em breve num contexto um pouco melhor, com uma pandemia já esperemos nós mais controlada. Obrigada e o resto de uma boa tarde a todos. Obrigado.